Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será um vídeo, acho que especialíssimo, um super trivia, para playlist trivia, né? Mas com uma série de assuntos aqui, talvez eu até passe dos 25 minutos que normalmente ou ultimamente têm durado os meus vídeos, né? Porque eu coloquei aqui uma série de de temas. Desculpe, estou limpando meu óculos que eu não percebi que ele estava um pouco sujo, né? E para começar, estou aqui vestido de Mônica de Bulle, não sei se é de Bulle, de Bolle ou de Bulle, Mônica de Bulle, né? Que é uma economista jovem, né? Assim, acho que ela já é uma mulher madura, uns seus talvez entre 35 e 40 anos, não mais do que isso, acredito. Mas muito simpática, muito interessante. Eu conhecia meio assim, vagamente, por conta das aparições dela no UOL, dos escritos dela, mas economia não é realmente a minha praia e não estava sendo num passado mais recente, que eu estava concentrado na minha, vamos chamar, tese sobre Descartes, que está lá meditando com Descartes, por favor, procurem aí, eu tenho aí no meu Linktree o link, lá também no cafenasnuvens.com.br você encontra, enfim, bem interessante, um texto muito interessante, né? Depois eu faço propaganda de mim mesmo. Mas enfim, então eu não estava assim muito atento, muito preocupado com economia. Só que aí eu a tinha incluído aqui nas minhas inscrições, eu comecei a ver, achei uma simpatia. E ela usa umas camisas listradas como essa aqui, então estou aqui vestido de Mônico de Bolle, né? Os comentários são muito interessantes, muito inteligentes. Ela vive nos Estados Unidos, ela acompanha a política americana, então ela tem uma visão de pessoa inteligente, bem formada, é, frequentadora daquelas elite intelectual americana, me dá a impressão. Então, é muito, é, é muito mais, por um lado, profundo e outro lado, mais simples, as opiniões que ela tem a respeito. E ela estava falando, o que me chamou a atenção, que eu assisti uns vídeos dela falando sobre o atentado do Trump, etc., os desenvolvimentos, e tudo que ela disse coincide mais ou menos com o que eu tinha pensado. Aquela ideia de que está resolvido, esse atentado resolveu. Falou isso, bom, a primeira coisa que eu também pensei, falei, cara, que bobagem, ainda tem 4 meses pela frente aí, 4 meses é uma eternidade em política, quer dizer, sobretudo num período eleitoral, de um dia para a noite muda tudo, né? Então, essa coisa, o Trump está eleito, e ela, inclusive, é um tanto quanto cética quanto a isso. Eu recomendo a todos que assistam. Vai ter uma série de links hoje na descrição. O primeiro deles será para ela, Mônica de Bolle, com a sua camisa listrada, seu cabelo curtinho. Ela tem uma pegada muito interessante, porque ela parece aquelas meninas é, energéticas que na adolescência, na infância, jogavam bola, soltavam pipa, se metia com os meninos para baixo e para cima, sabe? Deve ter tido um pai muito presente, muito interessante na vida, porque ela tem essa coisa, eu não gostaria de dizer masculina, porque fica parecendo que ela não é feminina. As pessoas têm essa polarização. Em tempos de polarização, a gente tem que ter muito cuidado com essas palavras, né? Não é bem isso, mas ela tem uma coisa, vamos dizer, mais yang, pronto, né? Quer dizer, mais energética, mais leonina, talvez, né? Ela não sei qual é o signo, mas ela parece uma leonina típica. Muito interessante, adorei a Mônica, né? Virei fã, freguês, sabe? E aí, por falar nisso, mulheres economistas, eu tenho assistido todo domingo o William Vac especial de domingo, né? Esse último, agora, não foi com ele, foi com uma moça que agora acho que é Patrícia Herrera. Eu sei que o sobrenome é Herrera, agora o primeiro nome acho que é Patrícia. Uma
aí já uma mulher mais madura, sabe? Muito excelente jornalista, excelente âncora, excelente entrevistadora. Ela reuniu 3 mulheres economistas e as 3 mulheres falaram sobre economia. Um papo assim, muito bom de se ouvir. É aquela coisa que eu diria, se eu pudesse de algum modo influenciar a programação da CNN, eu diria, pô, estendam esse programa. Esse programa deveria ter umas 2 horas. Uma ideia que eu acho que devia ser desenvolvida pelas redes de TV, seja TV a cabo, seja TV aberta, é que certos programas continuassem no YouTube. O cara tem uma versão de 1 hora, ou o que fosse, ali para a sua clientela, para o seu público da TV aberta, mas para aqueles mais interessados, o papo continuaria pelo YouTube adentro, sem hora marcada ou com hora marcada, não importa. Isso seria uma boa ideia. Muito boa essa entrevista, é muito interessante o olhar delas sobre a economia. Eu agora estou me interessando mais por economia, né? Eu vou deixar também aqui o link, será o segundo link, né, para esse WW. Estou muito interessado, rapaz, no André Lara Rezende, que é um cara que eu andei comprando os livros, li alguma coisa, escreve muito bem. E ele é um cara que no Brasil, e talvez ele é um cara também de nível internacional, o Brasil tem essa ideia de que a gente é se desprezo pelos acadêmicos brasileiros, pela vida intelectual brasileira, etc, etc, etc. É uma bobagem. Tá? Eu acho que há críticas possíveis à academia, sim, porque ela é uma instituição, ela é uma corporação, como outras tantas. E tem todos os vícios de uma corporação, de uma instituição, né? Ainda que tenha qualidades que superam em muito esses vícios. Os vícios são os vícios genéricos das instituições e corporações. Mas as qualidades singulares da academia precisam ser preservadas. E nós temos intelectuais de qualidade, que estão aí no mundo afora, dando aula, sendo convidados para seminários e congressos, etc, etc. O André Lara Rezende é um deles. E ele, por conta dele especialmente, eu me interessei por essa nova teoria econômica. Ele deve ser chamado para trabalhar no governo Lula, eu estou interessadíssimo nisso, talvez presidente do Banco Central, porque essa nova teoria econômica, até onde eu entendi, é a ideia, tem uma explicação muito simples, que diz respeito a, quer dizer, enfim, as definições mais fundamentais de economia, né? Quer dizer assim, né? A ideia geral, vou resumir para não ter que falar mais amplamente de alguma coisa que eu não domino, eu vou falar do que o básico, né? A ideia básica é o seguinte: emissão de moeda não produz inflação. Isso é, vamos dizer assim, um fetiche, né? Um fetiche, um totem, né? uma feitiçaria, sabe? Um voodoo econômico, né? Quer dizer assim, evidentemente, se esse dinheiro for emitido para financiar salário de burocrata, de jurista, de deputado, etc, etc, ou for usado, quer dizer, emitido para fazer uma ponte em Paranaguá do Sul e o cara embolsa o dinheiro, né, faz uma ponte de madeira e embolsa, né? É claro que esse dinheiro tende a ser inflacionário, mas um dinheiro bem aplicado em temas, né, do interesse da nação, né, não é inflacionário. É como se fosse uma linha, todo dinheiro é uma linha de crédito, na medida em que diz assim, dinheiro é crédito, é um papel, como disse a Mônica, por definição, uma nota promissória, quer dizer assim,
uma carta de crédito, na verdade, né? Quer dizer, que o emissor, que é o governo, que não pode quebrar, governos não quebram, a menos por uma enorme incompetência e loucura, etc. Quando acontece o que ela explica, ouvi ontem mesmo ela falando sobre a hiperinflação argentina, as características, do modo geral, sobre a hiperinflação, que é justamente o apodrecimento da moeda como crédito. Quando a moeda perde o crédito, ela esfarela como aqueles coraçõezinhos, aqueles biscoitinhos de manteiga em forma de coração que acompanham o cafezinho e que às vezes a gente não come na hora. Eu, pelo menos, às vezes embrulhava num guardanapim, botava no bolso, quando abria ele estava esfacelado. Meu coração de manteiga esfacelou-se no bolso. Enfim, né? E eu tenho interesse nisso. E o André é um cara, ele escreve muito bem, é filho do Otto Lara Rezende, né? O famoso Otto Lara Rezende, amigo do Nelson Rodrigues, que é um cara que escrevia muito bem. Meu amigo Felipe Quintans, também meu copydesk do inglês, que ontem mesmo eu falei Twig para aquela moça que era uma modelo fotográfica e de moda dos anos 70, e ele falou, não é Twig, é Twig. Eu falei, puta, a essa altura agora acabou-se, né? Porque eu estava falando da Shelley Duvall, que era a Twig do Texas, era um dos apelidos, epítetos que lhe dedicavam, né? E aí, errei na pronúncia, ele me corrigiu, ele é professor de inglês também, é um cara que entende de cinema para chuchu e, entre outras coisas, também dedicou-se à preservação da memória do Otto Lara. Eu acho isso incrível. Era um cara que escrevia muito bem, elogiadíssimo por todos. Inclusive, eu acho, se não me engano, que ele, como jornalista, tornou-se editorialista de O Globo. Isso não é pouca coisa, tá? Um dia ainda vou falar disso. Aquela sala, eu me lembro quando eu passei um tempo no JB, eu nunca trabalhei para valer no JB, eu trabalhei uns períodos. Que tinha uma sala onde ficava esqueci o nome, eu sei que o sobrenome é Figueiredo. Wilson Figueiredo e outros tantos. Ficava aquela sala, era a sala dos editorialistas, uma coisa meio silenciosa. Eram os senhores, simpáticos todos eles, mas silenciosos. Era uma coisa, tem um peso, quer dizer, é uma pena que os jornais tenham basicamente acabado, né? É uma pena, assim, que perdeu-se o cuidado. Por exemplo, fala-se, vamos restabelecer a alta cultura. Meu amigo, se pelo menos se voltasse a usar os pronomes oblíquos, a regência verbal, a coesão textual, de tal modo que os tempos verbais se coordenassem adequadamente, como manda o figurino, a regra, nos textos, parassem com esses modismos meio idiotas. Agora todo mundo, ninguém fala, nem diz, nem comenta. As pessoas agora pontuam. Eu falei, meu amigo, quem pontua é o Botafogo, é o Palmeiras, entendeu? Eles pontuam, pessoas não pontuam. Que papo é esse? Quem pontua, é essa figura que, pelo visto, morreu nos jornais, que é o copydesk. Porra, você tinha figuras, os copydesks desses jornais, dos jornais do modo geral, hein? Mas desses jornalões, então, eram figuras, sabe, reverenciadas, respeitadíssimas. Ele é copydesk, uma coisa assim, era uma pessoa que já tinha passado por todos os degraus do jornalismo e, por uma série de motivos, aí quando chegava numa certa idade, você virava um diretor, um editor, e alguns viravam copydesks, editorialistas, era uma coisa. Ainda falando sobre o JB, meu amigo Bruno Tis trabalhou muitos anos lá, muitas décadas, e eu
no tempo que eu passei por lá, havia um senhor que morava aqui nas Laranjeiras, eu esqueci o nome dele, eu já perguntei tantas vezes ao Bruno que eu não tenho coragem de perguntar de novo, né? Mas havia um senhor que morava aqui em Laranjeiras e me dava carona, né? Às vezes tanto para ir quanto para voltar. Cara, que figura maravilhosa, que pauteiro, meus amigos, que pauteiro. Você lia as pautas, ler as pautas dele, naquele tempo, já era melhor do que ler o jornal, para ter uma ideia. Mas fiz aqui uma enorme digressão falando, vou voltar, estava falando do André Lara Rezende, porque estava falando de economia, da Mônica de Bulli, daquela WW especial com mulheres economistas. Falei então do André Lara, que é um sujeito que defende a nova política econômica, aquela que diz que a inflação produzida por emissão de dinheiro é um fetiche, isso não se comprova. E aí ele dá como exemplo, por exemplo, a última crise americana, onde o Obama imprimiu uma quantidade enorme de dinheiro, os Estados Unidos não mergulhou numa crise tipo estrutural, tipo depressão de 29, República de Weimar, essas coisas, né? Apesar de que foi muito engraçado, com o Obama nós passamos... porque quando eu era menino, $1.000 era um negócio... Porra, você vê aqueles filmes antigos, o cara contrata um matador por $1.000, porque era dinheiro. Aí, com o tempo, quando eu já estava assim, mais pós-adolescente, $1 milhão, meu Deus, $1 milhão, que coisa louca, sabe? Aí, quando eu já estava ali nos meus 35, $1 bilhão, meu Deus! E com o Obama nós entramos num $1 trilhão, né? $1 trilhão. Trilhão. Fortuna do fulano é avaliada em não sei quantos bilhões, né? Enfim, né? Mas, quer dizer, ainda isso não significou uma inflação. Na verdade, a inflação, para nós, pessoas comuns, significa a perda da nossa capacidade de compra. Quando você tem um acompanhamento, a coisa meio que se dilui. Pois é, então, inclusive eu recomendo isso. Vamos, aliás, já que eu já tenho aqui alguns inscritos, amigos, etc. A quem eu convido, vou botar o link também lá, né, a entrarem para o meu canal, acho que chama canal ou comunidade, lá no WhatsApp. Aí não precisa trocar telefone, é só procurar o canal Café nas Nuvens e se inscrever lá, que você recebe você entra numa lista de distribuição do café. Que eu tenho uma, mas que é de pessoas com quem eu, de um modo ou de outro, compartilho o telefone, etc. São amigos ou pessoas próximas. Acho que das pessoas em geral, acho natural que as pessoas não queiram compartilhar seu telefone, e eu mesmo também não me sinto muito à vontade. Então, eu vou deixar aqui o link, né? E eu acho interessante, nós podíamos, né, criar um interesse comum e tentar desenvolver esse interesse comum pelo André Lara e a nova teoria econômica, né? Pois é. Olha tal falando, ela daqui a pouco vai vir aqui. Olha lá o castelinho delas ali. Ó, chegou a tal. Fala, tal, vem cá com... Sim, sobe aqui para falar com o pessoal. Vem cá, vem na televisão. É minha assistente. Bom, mas aí eu também estou aqui escrevendo, né? Estou escrevendo, a gente está falando sobre novas teorias econômicas, e eu estava escrevendo sobre objetos perfeitos, aqueles que não atravessam os séculos, as décadas, sem muitas modificações, porque alcançaram um acabamento tal que aquela forma se preserva, ainda que você vá desenvolvendo novos materiais, etc. Mas a forma se preserva. Eu me lembro que isso já foi... Eu estou escrevendo um segundo texto. Há décadas atrás eu escrevi uma crônica também sobre isso, que girava em torno de 2 objetos, que eu me lembro, assim, eu não sei, eu não reli. A bicicleta,
que eu considero um dos objetos perfeitos, e o livro. O livro é uma perfeição. Depois eu vou até falar de como é que o livro compartilha da natureza dos anjos. Isso também é outra crônica que eu escrevi. Não quero falar disso aqui agora, quero republicar a crônica e fazer um vídeo só sobre isso. Talvez tenha uma playlist chamada Leituras, que só tem uma leitura. Essa crônica eu acho que vale a pena ler. Né? Aí temos, enfim, que eu lembrasse, eu tinha a bicicleta, que a bicicleta é um poema, né? É um poema móvel, né? Porque é uma impossibilidade de você estar ali suspenso no ar, né? É uma coisa linda. A bicicleta é a coisa mais linda do mundo. E o meu aprendizado da bicicleta foi uma das epifanias, acho que foi a minha primeira grande epifania. Também é outra coisa que eu preciso contar em outro momento. Eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde, mas foi no estalo, como diz eu não gosto da palavra guru, mas no caso se aplica, da minha querida Mônica. Ele chegou no ouvidinho dela e fez assim: a iluminação, a cura acontece assim, ó. E foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. Um anjo me disse: pega essa bicicleta e pedala, como fosse um Lázaro, levanta-te, Lázaro. Quer dizer, aí subi na bicicleta, e a bicicleta começou a andar sozinha e eu aprendi a me equilibrar e nunca mais esqueci. Isso é que é assim a magia também da bicicleta. A bicicleta, você, quando aprende para sempre. É uma coisa que se incorpora ao seu corpo como um aprendizado absolutamente novo. Você aprende a se equilibrar em duas rodas, e a fazer manobras, e fazer loucura. Aquilo é lindo, a bicicleta é a coisa mais linda. O contraponto da bicicleta é o livro, né? Porque o livro te obriga exatamente ao contrário, né? A imersão, a imobilidade, ao silêncio, ao foco, à concentração. Quer dizer, a bicicleta e o livro são como se fossem dois opostos, né? Dois objetos opostos. Né? É uma beleza. E eu, pensando, eu falei, pô, mas tem mais objetos. Aí eu lembrei que eu tenho um relógio que não está aqui, eu não sei onde é que ele está, que eu ganhei quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu tenho até hoje esse relógio, mas só que esse relógio meio que quebrou, enguiçou, eu mandei consertar, ele quebrou de novo. É um relógio Oriento, mas ele é automático, a corda dele se dá pelo movimento. Eu acho esse um objeto perfeito, porque ele se integra ao teu corpo, né, e ele funciona, a energia do seu movimento alimenta o relógio. Então você se torna parte do seu próprio tempo. É uma coisa absolutamente linda. Então é outro objeto perfeito. Né? Eu incluí também nessa crônica os óculos. Os óculos. Isso aqui eu acho uma perfeição. E saibam vocês, isso aqui foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Quer dizer, não é uma coisa... Já se usava na antiguidade a lente, uma espécie de lente. Aí as lentes foram se desenvolvendo. Aí alguém inventou uma armação que segurava os óculos sobre o nariz, mas sem hastes. Olha que loucura, a haste só veio entrar nos óculos, na armação dos óculos no século, sei lá, 19 ou 18. Então o óculos foi até virar essa perfeição aqui, que isso aqui não tem mais como mudar. Olha aqui, isso não tem como mudar, isso é perfeito. Sabe, tem 1000 formatos e tal, 1000 lentes. Quem inventou a lente bifocal? Que eu pensava que ele tinha inventado o óculos. Não, ele não inventou o óculos, mas ele inventou a lente bifocal. O Jefferson, o Franklin, Benjamin Franklin, sobre quem estou agora assistindo uma série, né, no Streamio, mas que é uma série da Apple TV, que hoje, se eu tivesse que assinar um streaming, eu assinaria a Apple TV, recomendo. Tá? Também vou colocar o link aqui para o Franklin, mas do Franklin, se vocês forem lá,
Procurem também Sugar e Sunny. Sugar é uma das coisas, é um corte epistemológico na tradição dos policiais no ar, que são uma categoria de romance meio pulp, meio clássico. Tornou-se um clássico semi-pulp, pulp fiction, americano. O detetive, o investigador. Sabe? Sugar é um corte epistemológico. Eu estou louco para fazer uma live só sobre série para poder falar e ter spoiler e tal, quem entrar aqui. Porque eu estou louco para fazer spoiler dessas coisas, mas não faço, porque estou recomendando que as pessoas vejam. Sabe? Quando você entra lá, tem um resuminho, então esse resuminho não fica repetindo. E os spoilers que são legais, quer dizer, comentar a história é chato, né? Mas vejam, assistam o Sugar, inclusive é dirigido, produzido pelo nosso queridíssimo Fernando Meirelles, que fez esse filmaço chamado Cidade de Deus, que é um filmaço. Né? Então vou botar aqui também o link para o Franklin. Né? E eu prometi também a um leitor que fez o comentário, outro Felipe, né, falar sobre uma extensão para navegador que dá ele é espetacular. Eu estava aqui organizando minhas inscrições, né, no YouTube. Aqueles canais que você começa a seguir, às vezes por impulso e tal, e nunca mais volta. E aí fica aquilo ali espremidinho num negócio, aí em ordem alfabética e tal. Por alguém teve a inteligência, quer dizer, de produzir o óbvio, como organizar esses canais em pastinhas categoriais. Então, quais são os meus canais sobre saúde? Eu estou velhinho, tenho que saber como é que é. Tá, você bota naquela pastinha. Meus canais de news, jornais, Mônica de Bolho, pá, news, uma pastinha. Meus amigos que eu sigo, porque são meus amigos queridos, às vezes até meus inscritos aqui, alguns eu sigo, né, quando eu vejo que ele também tem. Quando eu sou um cara que só criou ali uma assinatura, mas não tem nada, ou muito pouca coisa, não sigo. Porque acredito que ele tenha criado aquilo para navegar melhor pelo YouTube, não para ter seguidores. Amigos, outra pastinha, pum. Cara, quando você olha, tudo organizadinho e tal. Uma maravilha, uma maravilha. Tem outras, procurem. Eu uso Firefox, o Flurp, o Firefox, o Vivaldi, tá? E lá as extensões do Firefox, algumas são recomendadas pela Mozilla. Então, eu só uso essas, eu não uso nenhuma extensão que não seja recomendada pela Mozilla. Eu me sinto mais seguro. Vou colocar o link ali também. Menino, já tem meia hora que eu estou aqui falando quase, né? Então já está chegando a hora de acabar, né? Não! Putz, agora era para ser um dos assuntos aqui. Acabei de ler uma matéria interessantíssima. Eu já falei, eu assinei Wired, que é uma revista americana, sabe, sobre tecnologia e tal, mas é tecnologia tematizada com uma pegada às vezes política, investigativa, policial às vezes. Espetacular, uma revista maravilhosa. Assinei por $5 o ano e todo dia, ou quase todo dia, tem uma matéria nova. Aí hoje de manhã, ali no escurinho, acordei antes das 6 da manhã, estou eu e a gatinha ali, eu e a Zen, que nunca aparece aqui, já apareceu, cadê ela? Não sei, ali está a Tal sentada na neve do seu palácio de inverno. A Zen eu não sei onde foi parar, até que está por aí. Ela sobe na minha cama e fica comigo. A Tal é mais raro.
Mas 6 horas da manhã ela está ali pela minha cama. Aí fica me olhando. Ela é pretinha, ela é muito engraçada. Aí comecei, entrei no Wired, preguiça sair da cama, fiquei ali com o celular que estava do meu lado. Li uma matéria no The Wired sobre o desenvolvimento de um novo conceito de refrigeração, né, por liquefação do ar. Eu vou ter que reler. E olha quem está chegando aqui. Subiu pelo encosto da cadeira. Olha quem está aqui. Minha assistente, Mrs. Tal. Tal, olha aqui para o público. Tal, olha para o público. Aqui, olha para o público. É que ela está em pé em cima do meu. Ela é maluca. Vai, minha filha, vem aqui. Ela quer ir para a mesa. Ó, porque ela tem o cantinho dela ali, não dá para ver. Mas, enfim, eu vou ter que reler a matéria, porque eu estava no celular, aí algumas palavras realmente... O inglês, hoje em dia, está até razoável. Mas, evidentemente, tem algumas palavras e alguns verbos que não me são familiares, né? Eu, no geral, vou ali e faço uma tradução. Mas eu não sou muito craque na leitura pelo celular, entendeu? Aí algumas coisas me escaparam, alguns raciocínios, também estava com a cabeça ainda meio... Então vou ter que reler. Mas é uma matéria e tanto, tá? Vou deixar aqui o link também, vocês... Pô, pelo amor de Deus, né? Eu vou ter que ensinar vocês a quebrar paywall. Quer dizer, que são aquelas coisas que impedem você de continuar lendo a matéria. Pô, é só escrever no Google como quebrar paywall. E eu já vou dizer aqui, vou fazer um spoiler. Como é que chama? Bloqueando, desligando, desativando o carregamento de script Java. Todo navegador tem isso. Aí acho que alguns escondem, outros tornam isso mais explícito. Eu uso outros métodos que eu não vou ensinar. Aqui não é para vocês que descobrir, vocês têm que pesquisar, né? Então deem uma olhada lá como é que quebra paywall e deem uma olhada mas eu também não falo inglês, meu amigo, pega, copia e tuf. Aliás, agora o Firefox já vem com um tradutor ali em cima, naquela janela da navegação, então não tem mais pretexto para as pessoas não lerem certas coisas. E, porra, de repente assina $5 o ano todo. $5 ou 25 conto. Tá bom, 30 conto. Porra, sei lá, deve ter 2 cervejas num botequim qualquer desse vagabundo. 2 cervejas que prestem, né? Eu não bebo mais, eu não sei o preço, mas ouço dizer, entendeu? Uma cerveja vagabunda está 10 conto num boteco aqui da esquina. Não sei se tem cerveja vagabunda, estou aqui falando mal das cervejas, deve ser porque não as bebo mais, né? Mas, enfim, assine. O New York Times eu assinei por $10 o ano todo. Assinei o El País por $9 o ano todo. Aí você vai lá, anota o mês e o ano em que aquilo vai vencer, para que ele não se renove automaticamente e entre o preço cheio. Eu, quando estiver faltando um mês, eu já vou cancelar. Provavelmente, se eles não forem tolos, eles vão me oferecer uma nova assinatura por um preço em oferta. Porque eu sou um cara que estou no Brasil, não fico toda hora acessando El País, não fico toda hora acessando New York Times. Então é isso. Então, temos aí já, serão 5 links especialíssimos que eu postarei na abertura, nessa apresentação desse vídeo, né? E aí, mais uma vez, eu vou pedir a vocês, quem chegou aqui heroicamente assistindo esta quase uma live, sem ser live, 34 minutos, vamos bater 35 minutos até aqui, por favor, dê aí um gostei, tá? Tenha aí um gostei para eu saber quantas pessoas estão de fato chegando até o fim, né? Eu sei que há um número de pessoas que acessam, mas quantas aguentam ficar me ouvindo 34 minutos? Né? Acho que algumas aguentam.
E até gostam. Eu, sinceramente, não acho desinteressante. Eu adoro, sinceramente, eu adoro estar aqui falando, entendeu? E, pô, evidentemente, acho interessante, né? Senão eu não estaria aqui falando. Mas queria saber, é um medidor importante para mim, tá? É isso, tá? Ah, sim, mais uma coisinha. Vocês que estão por aí, Felipe, você que pelo visto parece que entende alguma coisa também de internet, programação, etc. Queria entender o seguinte: o que é menos invasivo? O uso. Por exemplo, assinei o New York Times, tá? $10. Aí eu acesso o New York Times, em geral, pelo meu navegador aqui no computador. No celular, eles ficam. Eu também acesso pelo navegador, mas eles ficam insistindo que eu baixe o aplicativo. Eu uso no celular o DuckDuckGo Essential, se não me engano, sei lá, é o navegador deles e o buscador deles. E eles têm uma espécie de firewall e tal, que impede o carregamento de uma série de coisas, impede que os sites sejam invasivos e até os aplicativos. Tá? Aí eu pergunto, o que será menos invasivo, né? O uso do aplicativo ou o uso da navegação pelo navegador, pelo browser, né? Pelo Firefox, Chrome, etc, etc. Eu tenho reparado, por exemplo, ultimamente, eu gosto de ficar acompanhando certas coisas, né? Eu tenho uma tese a respeito eu não compro, nem tenho dinheiro para isso, criptomoeda. Mas tem opções de amigos que são animadíssimos com isso. Aí eu posso meio que acompanhar, aí eu tenho uma tese que aquela coisa, o Bitcoin vai substituir o ouro. Eu falei, não vai, mas ele é uma espécie de ouro para as massas, né? E eu fico acompanhando, então, dois sites, né? O site, acho que é CoinMarket, que te dá assim, a cotação de todas as moedas, e um chamado Gold Price, que te dá a cotação do ouro. Cara, há uma relação entre o preço do ouro e o preço do Bitcoin. Quando um sobe, o outro desce um pouco. Há ali uma relação. Aí um dia ainda vou falar sobre isso, minhas desconfianças. Se é que já não falei. Aí me repito que, como eu falei já, velho não tem assunto, velho tem repertório. Caramba, 37 minutos. Vou parar aqui porque hoje a matraca ligou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês respondam essa minha última questão. Espero que vocês deixem um like. Espero que vocês compartilhem com seus amigos. Espero que vocês visitem todos os links que eu vou botar aqui. Bom dia! Um dia maravilhoso para todos. Olha que luz linda que está lá fora. Né? Está um friozinho aqui no Rio de Janeiro. Eu vesti minha camisa listrada e talvez saia por aí. Não sei, sabe? Que estou tendo uma certa dificuldade para caminhar por conta da minha coluna, mas preciso fazer coisas na rua e também não sei se eu sairei com essa minha camisa listrada, que ela é muito quentinha, eu gosto de deixar ela limpinha aqui para ficar em casa. É minha homenagem a essa descoberta, entre aspas, que aliás a Mônica de Bolle tem inclusive ela também usa o título do site, do canal dela é o mesmo de uma playlist minha, Pensando Alto. Só que eu uso de olho no ar, Pensando Alto. Pensando Alto é uma espécie de apelido do meu motto, de olho no ar, pensando alto. De olho no ar, pensando alto. Eram, inclusive, 3 editorias do meu primeiro café. Mas isso também é outro assunto. Batemos já 40 minutos, espetacular! Primeira vez que chegamos tão longe. Chega! Bom dia para todos, aproveitem bem, carpe diem.